que é a internet, né? O que... Não, é um negócio muito sério. Ainda jovem, ele surgiu com um estouro, explosão. Até agora atingiu mais de 11 milhões de acessos em seu vídeo. Estudante que divertiu e encantou a todos nós com a sua interpretação dos animais. Lembram dele? Vem aí, Demerson com o Pintinho Piu Piu. 12 anos, segura! Quer dizer que você... Onde é que você ficou mostrando o teu Piu Piu? Não, o Piu é o Pintinho? Pintinho Piu. E aí você pegou o Pintinho Piu? Não, eu peguei a câmera. A câmera? A câmera da minha mãe, botei em cima da garrafa do café e comecei a dublar. E o Pintinho Piu. É? É. Tem aí o vídeo dele, tem? Deixa eu ver. Aqui é o Bidu, lá em casa aqui é o Bidu, e o Pitinho Piu, 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 e o Pitinho Piu. Lá em casa tinha uma galinha. Parou! Lá em casa tinha uma Parou! galinha, e a galinha... Esse aí é você? É. Mas aquele é de quantos anos? Eu tinha 11. E agora você tem quanto? 12. Mas não tem nenhum ano que você fez aquilo. E como é que você decorou? Porque eu tentei fazer em casa. Aí eu fiquei no banheiro e comecei. Lá em casa tinha um pintinho, o pintinho fazia piu. O pintinho fazia piu, o pintinho fazia piu, e o pintinho fazia piu, o pintinho fazia piu, e o pintinho fazia... Lá em casa tinha um pintinho, depois do pintinho. Lá em casa tinha um... A galinha. Ah, lá em casa tinha um... Lá em casa tinha Lá uma em casa galinha. tinha um leão. O leão fazia au, o pintinho fazia piu, o leão fazia au. Cadê a Cíntia? Ei, mas... Cadê a Cíntia? Tá aí? Eu quero lhe perguntar uma coisa. Manda a Cíntia aqui embaixo que ela vai tentar fazer, porque a minha funcionária é a Cíntia. Por que eles chamam de leão? Tipo... Por quê? Porque lá em casa tinha um pintinho. Lá em casa tinha um pintinho, fazia piu, e o leão fazia au. Depois eu te conto, tá bom? Eu quero a funcionária, eu quero a Cíntia aqui, porque ela vai fazer o pintinho piu pra ver se ela consegue. Por favor, eu quero a dona Cíntia aqui. Senão não tem VT? Ah, mas nós não vamos precisar de VT, vamos precisar? Hã? Põe o Marcão aí no VT da Cíntia, manda a Cíntia descer aqui pra cantar, que lá em casa tinha um pintinho. Lá em casa Vamos, então enquanto ela vem, canta pra mim o pintinho, viu? Canto. Então fica aqui, ó. A câmera que você pode usar é essa que tá com a luzinha acesa. Arrebenta. 11 milhões de visualizações vezes não sei o quê. Não, eu vou pra líder, vamos lá. Capricha aí. Lá em casa tinha o Bidu, lá em casa tinha o Bidu, e o Pitinho Piu, 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 e o Pitinho Piu. Lá em casa tinha uma galinha, lá em casa tinha uma galinha, e a galinha com, e o Pitinho Piu, e o Pitinho Piu, e o Pitinho Piu, e o Pitinho Piu, e o Pitinho Piu. Lá em casa tinha um galo, lá em casa tinha um galo, e o galo morava
dois lá atrás, um que canta um português, tem o outro que canta romântico. Eles estavam olhando para você assim, falando assim, como é que pode decorar desse jeito aí? Você decorou em quanto tempo essa música? 2 dias. 2 dias. Cíntia, vem cá, assim, eu tenho uma funcionária... Eu era subindo e descendo com o sonzinho e meu pai dizendo, Jameson, pelo amor de Deus, desliga isso aí, muda, ou então muda a música. Eu era subindo e descendo com o Pintinho Pio. Da onde você é? Eu nasci em Jaguaruana e quero aproveitar e mandar um alô pra Jaguaruana, em Fortaleza, onde eu moro. Você mora em Fortaleza? Sim. Ah. E atualmente moro em Fortaleza. Sim. E quero mandar um alô pros meus 2 melhores Não é amigos. Fortaleza, é Fortaleza. Fortaleza. Não, é Fortaleza. Fortaleza. Não, é Fortaleza. Fortaleza. Que Fortaleza? É Fortaleza. Fortaleza. Não, é Fortaleza. Eu também não sei como é que é, ué. Pronto, aí eu quero mandar um alô pros meus 2 melhores amigos. O meu professor Ariano Sim. e o meu grande amigo Quirino, Dê viu? um beijo no Quirino e no professor Ariana. Agora, abraça essa moça, porque foi ela que te descobriu, viu, rapaz? Ela aí, ela é toda... Ei, peraí. Você sabe cantar música? Eu tento. Vamos cantar sei, junto? é Ó, muito- é muito- ei, Ele é gente. show, ele é show. Ele se deixar, Ei, se ei. deixar é Ei. sábado total Ei, do homem, olha lá. Vamos todo mundo cantar junto. Vamos. Mas antes eu quero dizer assim, tipo... Abraço pros amigos, cabeleireiro, quem vestiu, Não, tampar, é porque, tipo, eu já estou gravando meu CD e eu tenho Sim. uma música inédita para soltar nesse... Então, aqui. você vai lançar aqui. Mas eu tô gravando meu CD independente, eu preciso de um... De uma gravadora. Isso. Tá Aí eu contratado. Tá contratado. Aí não eu precisa queria pedir. dar o meu... Não precisa dar o seu. Eu já dou o meu. Tá contratado. Sério? Márcio! Cadê o Márcio Rolim, da gravadora Atração? Cadê o Márcio? Márcio! Mostra o Márcio, não precisa nem entrar. Vamos lançar o CD dele, Márcio? Tá lançado, Márcio? Tá lançado! Obrigado, viu? Ei! Obrigado. Vai vir lançar aqui em fevereiro, tá bom? Ei, mas eu posso... É mais, eu, tipo? eu posso cantar essa música Qual? exclusiva. Mas- É a Festa Animal, fala da flora e da fauna. Posso cantar agora, nesse Ah lá, o momento? Márcio disse que não pode cantar, que é em primeira mão quando lançar o CD. Ah, entendi. É, agora vai de novo no pinto. Ô, Vai. Cíntia, vamos lá em casa tinha um pintinho. Vai junto, vamos junto. Então vai, Ó, sim. a plateia ajuda, viu? Vai. Vamos, ó. Todo mundo cantando, vai! Lá em casa tinha um pinto. Lá em casa tinha um pinto. E o pintinho piu, 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 e o pintinho piu. Lá em casa tinha uma galinha. Lá em casa Já tinha uma esqueceu a galinha. galinha? E o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um galo. Um galo, vai! Lá em casa tinha um Vai galo. E ensinando. o galo corococó e a galinha có. E o pintinho piu, e o pintinho piu, E o pintinho piu, e o pintinho E piu. agora? Lá em casa tinha um peru. Lá em casa tinha um peru. E o peru glu glu, o galo corococó e a galinha có. E o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um capote. Lá em casa tinha um capote. E o capote toca com o peru glu glu, e o galo corococó e a galinha có. E o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um gato. Lá em casa tinha um gato. E o gato miau, e o capote toca Toca com o peru glu glu, e o galo corococó e a galinha có. E o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Mas antes
galinha, e o pacote, toca piu, piu, e o galo corocó, e a galinha có, e o pitiu, piu, e o pitiu, piu, e o pitiu, piu, e o pitiu, piu. Respira fundo. Olha, eu não gostei. Então você tem até fevereiro para decorar essa música e arrumar uma turma para você e fazer a turma entrar fantasiada dos bichos. Você vai entrar de piu-piu, tá bom? E você volta também em fevereiro, dia 2 de fevereiro, você volta Tá para certo. mostrar já o seu CD, música nova e o piu-piu que não pode parar. Tá Piu, combinado? pitiu, piu, plateia. É isso aí. Obrigado, velho. Obrigado também. Tchau. Ó, leva ela lá que ela não tá se cabendo, ela tá se achando, viu? Leva, é por ali, ó. É por ali, ó. Isso. Isso. Tchau, viu? Pros dois. Tchau, hein? Eu, hein? Que coisa.